Muito bem, são 11 horas 2 minutos em nossa bela e querida Garopaba. Conforme determinado, nós vamos começar hoje mais uma entrevista com um candidato a prefeito desta cidade, que vem trazer aqui informações sobre a sua candidatura, seus objetivos, suas propostas e por que ele deve ser o prefeito desta cidade. Lembrando que o Jornal Mais Garopaba e a Rádio Comunitária estão juntas nessa campanha, nesse trabalho de entrevistas a todos os candidatos. Essa é a ZYD 778, é uma emissora da Associação Comunitária Garopabense de Comunicações, em convênio aí com o Jornal Mais Garopaba, com a Direção-Geral de Haroldo Nascimento e também Aurélio Cardoso, direção de programação. Nós vamos iniciar mais uma série de entrevistas. Hoje o nosso convidado aqui é o senhor Carlinhos Nestor, como todo mundo conhece, do MDB e PSDB. Bom dia, Sérgio Saraiva, nosso jornalista que está aqui junto e vai dar o início aí da nossa conversa de hoje. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Júlio. Bom dia, Carlinhos Nestor. Começamos agora, então, a entrevista descontando esses pequenos poucos minutos, né? Depois a gente compensa esses minutos que a gente está começando um pouquinho atrasadamente. Com certeza. Tudo bem. A Rádio Comunitária Garopaba FM, o Jornal Mais Garopaba, tem a honra de dar início a mais uma entrevista, a terceira entrevista de uma série com os candidatos majoritários nas eleições de 2020. Rádio e jornal investem assim na democracia e na valorização da atuação política, atividade nobre, responsável pela mediação dos interesses e aspirações dos diferentes grupos sociais que formam nossa população. Esperamos, com estas entrevistas, levar o máximo de informação para que o eleitor forme sua opinião e exerça seu pleno direito ao voto livre, secreto, universal e direto. Lembretes antes de começar a entrevista. Rádio e jornal não são responsáveis pelas afirmações dos candidatos. Não será permitida agressão ou insulto a qualquer outro candidato. Será obrigatório o uso de máscara e o atendimento a outros procedimentos recomendados pela autoridade sanitária. No caso, temos, na medida em que todo mundo aqui no recinto está tomando esse cuidado, apenas o convidado, apenas o entrevistado pode ficar sem máscara. Dito isso, hoje é vez de Carlinhos Nestor, da coligação Trabalho, Experiência para Garopaba Avançar, MDB, PSDB. Seja bem-vindo, Carlinhos. Tudo bem? Seja bem-vindo, Carlinhos. Bom dia. Bom dia, Saraiva. Bom dia, Júlio. Eu sou o Carlinhos Nestor. Nasci no Ambrósio, há 69 anos. Sou filho de pedreiro, neto de agricultores. Sou casado com Mara e tenho 3 filhos, Carla, Vinícius e Gabriel. Sou formado em técnico em edificações, já fui vereador, secretário de obras, tive a participação voluntária como presidente da CME, clube de futebol e presidente da PAI, do qual me orgulho muito. Aqui eu construí a minha história. Sou construtor civil e empresário no ramo de combustível. Agora chegou a minha hora. Aqui eu vivo, chegou a minha hora de retribuir aquilo que minha cidade fez por mim. Me coloco à disposição como candidato a prefeito de Garopaba por entender que estou preparado para honrar esse compromisso. Tenho uma história de vida bacana para exercer esse cargo e por isso estou aqui. Carlinhos fica descontraído, tranquilo, né? Está entre pessoas de boa fé, né? Com certeza. É um trabalho que procura valorizar a atuação política e valorizar as propostas positivas, né, que todo mundo tem para a cidade. Você está respondendo as perguntas antes da hora, mas não faz mal, não faz mal.
A primeira pergunta seria, Júlio... A apresentação do candidato, então está tudo certo, mas está tudo Tu beleza, nós tem estamos em direito- casa, está não, tudo tem certo direito aí. de recompor. A primeira questão é a tua biografia, né? As Sim. coisas que tu quer ressaltar, fazer lembrar a população, tá? E depois a gente vai para a segunda, que seria teu plano, por que tu quer ser candidato? Né? Então, se tem mais Isso, tempo, fica tranquilo. exatamente sobre o que eu estava falando, né? Eu já fui vereador e secretário, né? Aprendi muito com meu irmão, Luiz Nestor, e com a minha vida empresarial, né? Acredito que nosso município precisa ser gerido por alguém que tenha experiência e que trabalhe por nossa gente, por uma cidade melhor. Fazer com que nossa cidade avance, né? É lógico que existem muitas coisas positivas na administração municipal e é nosso intuito preservar tudo aquilo que está bom, dando continuidade, mas achamos que Garopaba tem muito que avançar. Precisamos melhorar em muitos setores, né? E por isso eu coloquei meu nome à disposição da cidade, por entender que estou preparado para gerir a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Tudo bem. Candidato, a próxima pergunta fica por Júlio, né, Júlio? Pode Pergunta ser, três. sim. Pode ser. Pergunta número E, 3. né, sempre lembrando que são agora, são agora 11 horas. 11 horas 9 minutos. 9 minutos 9 e minutos. temos 1 hora. Fique tranquilo, tem tempo para responder todas as perguntas. Por favor, Júlio. Vamos à terceira pergunta, e a terceira pergunta diz o seguinte: quais os principais pontos do seu programa de governo, Carlinhos? Bom, as maiores prioridades do nosso plano de governo estão embasadas no saneamento básico e principalmente na saúde, né? Lógico que educação, infraestrutura, turismo também tem a sua importância, né? Dentro da saúde, quero destacar a construção da unidade de pronto atendimento, né? A famosa UPA. Nesse momento, todo mundo agora vai fazer a UPA, né? Eu ouvi a entrevista do candidato da administração, né? E ele disse que o ano que vem, no final do ano, está pronta, inaugurada a UPA, né? Se está tão fácil assim, por que não fez, né? Nesse tempo todo aí, a UPA lá se deteriorizando, né? Eu sei o que é construção. É a minha área, né? 2.400 metros de construção não se faz de um dia para o outro. Além disso, tem entraves que nós temos que buscar, nós temos que ir no Ministério da Saúde, né? Aliás, foi dito inclusive que a UPA poderia servir para um outro fim. Foi falado até em um centro administrativo, para que ela tomasse outro rumo. E a saúde como fica, né? A nossa saúde tem muitos pontos positivos, né? E eu quero parabenizar aqui os profissionais da saúde pelo trabalho que fazem na saúde, né? Eu tenho visitado bastante as comunidades, as pessoas, e muitas pessoas elogiam a saúde, os profissionais da saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda que para cada 1.000 habitantes nós tenhamos 3 leitos na cidade. Nós ainda estamos lutando por uma unidade de pronto atendimento. Nós temos um déficit de 70 leitos na cidade, pela nossa população. Nós temos que trabalhar muito para que a gente conclua a nossa UPA. A saúde não é para ontem. A saúde é já. A saúde não espera. Nós estamos carentes na área de saúde. Precisamos avançar muito. Terminando a UPA, colocando para funcionar, já temos que começar a pensar numa unidade hospitalar. Existem 40 municípios
em Santa Catarina com menos habitantes que Garopaba, que possui a unidade hospitalar. E nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Não é à toa que a saúde é uma de nossas prioridades. O saneamento básico também está diretamente relacionado à saúde e ao turismo, né? Como é que nós vamos falar de saúde, de turismo, de saúde, de educação, de planejamento, de agricultura, se nós não tivermos o mínimo na nossa cidade, o saneamento básico? Quando eu falo nossa cidade, eu estou falando do nosso município, né? Daqui a pouco nós vamos precisar de saneamento básico na Ferrugem. Aliás, já existe, a Casan já existe um projeto de saneamento básico para a Ferrugem, que é para uma segunda etapa. Mas eu acredito que essas prioridades do nosso plano de governo são urgentíssimas. E o nosso plano de governo está baseado nesses pilares: saúde, saneamento básico, turismo, geração de renda para o nosso povo. Vamos trabalhar muito para ajudar a nossa gente. Estamos ouvindo o Carlinhos Nestor, candidato da coligação Trabalho e Experiência Garopaba, para Garopaba Avançar. A pergunta número 4. MDB e PSDB. É a pergunta número 4 aqui, nós vamos fazer novamente ao Carlinhos. Novamente não, né? Pergunta número 4, desculpe. Essa vem do seu Valmiro Nascimento, ele que é o presidente da Colônia dos Pescadores, e ele diz o seguinte: qual vai ser a política do candidato, se eleito, para os pescadores de Garopaba? Um abraço para o seu Valmiro, pescador de longos anos, né? Eu conheci Garopaba em um outro tempo. Quando eu era pequeno, minha mãe me mandava para a praia pescar e os pescadores chegavam com a lancha na praia, jogavam os peixes no chão e ali a gente comprava o peixe, né? Sou da época que as lanchas ficavam na praia e ainda tinha uns 30, 40 metros de areia até o rancho, coisa que não tem mais. Eu tenho saudade daquele tempo. O pescador, ele está inserido no contexto da economia do nosso município. E nós vamos trabalhar com incentivo, com parceria com a Colônia de Pescador. Vamos buscar verbas federais, vamos fazer parceria para que a prefeitura esteja sempre do lado do pescador, para fornecer equipamentos, fornecer mão de obra, ajudar naquilo que eles precisam. Vamos ter um corpo técnico, um secretário de Agricultura e Pesca, que esteja voltado para os anseios da nossa sociedade. E o pescador está no nosso radar, nosso carinho. Os pescadores precisam de apoio, a prefeitura tem que estar ao lado do pescador, sem dúvida nenhuma. Júlio Lopes, acho que é hora de um break, né? Aonde que ele tirou? Júlio Pires, Júlio Pires. Tá certo. 11h16, nós vamos dar uma paradinha, vamos tomar uma água. Você está acompanhando a entrevista aqui com o Carlinhos Nestor, sempre com apoio especial daqui da Ronchi Conveniência. São duas, uma no centro e outra no Campo Duna. Temos também Ótica Luna, joias ópticas e relógio, também dando essa ênfase para a gente. E Figueiredo Constrular. Voltamos já para dar continuidade à entrevista. É hora de tomar uma aguinha e a gente volta já. Muito bem, 11h19, estamos voltando aí com a entrevista com o candidato a prefeito dessa cidade, Carlinhos Nestor, viu? E vamos aí levar para você até meio-dia. Nós estamos aqui com essa entrevista, com todas as perguntas determinadas. Lembrando que todas as perguntas foram feitas para todos os candidatos. Por isso que cada candidato explana da sua forma, da sua maneira. Saraiva, vai ficar à vontade. A próxima pergunta, continuamos no esquema de trazer perguntas das entidades. A OAB, Seção Garopaba, encaminhou uma que vai de encontro a uma das prioridades do Carlinhos. Com relação ao saneamento básico,
O senhor concorda com o projeto apresentado pela Casan e que está sendo muito questionado pelas associações na cidade? Veja bem, há um ano atrás, eu participei de uma entrevista aqui nessa mesma rádio com o Sidney, e no final da entrevista eu fiz um pedido para que a Câmara de Vereadores, o Executivo e as entidades organizadas da cidade se unissem para que a gente corresse atrás da solução para o saneamento básico. Não é possível que em pleno século XXI, uma cidade com 25 mil habitantes, 23 mil e pouco, quase 25 mil habitantes, e que na temporada chegamos a 140 mil, ainda estamos sem saneamento básico. Eu acredito que nós precisamos de vontade política para resolver o saneamento básico. O saneamento básico é uma das nossas prioridades porque o nosso lençol freático já está contaminado. Nossa Lagoa das Capivaras esteve praticamente morta. Graças a Deus, a chuva trouxe vida de volta para ela. Aliás, é um dos nossos cartão postal que precisa ser preservado. Acredito até que o movimento que foi feito por ela estar praticamente morrendo salvou a nossa lagoa, acordou as pessoas que gostam das nossas belezas naturais, acordou o Ministério Público para intervir. E nós vamos trabalhar muito para que a lagoa tenha cada vez mais áreas ao seu redor para que ela seja preservada. Nós temos que dar uma solução para o saneamento básico. Eu estive com o Marinho, com o meu candidato a vice, que trabalhou 40 anos na Casan. Eu estive com ele em Florianópolis há poucas semanas, visitando o diretor administrativo, que é filho de Garopaba. E a Casan tem projetos alternativos também. Está fazendo projetos alternativos para que, se não for possível fazer a estação de tratamento onde foi anteriormente previsto, que haja outra solução. Mas não podemos retroceder, não podemos recuar. A Casan fez um projeto de 50 milhões para o saneamento básico, em várias etapas. Foi investido 16 milhões na primeira etapa. Está parado. E o que está sendo feito nesse momento pelo saneamento básico? No final do ano passado, quase foi mandado a Casan embora por pressões e pela justiça. A Casan permaneceu aqui. Como é que nós vamos pressionar a Casan se estão loucos para tirar a Casan daqui? Eu estive na Casan e, se eu for eleito, assim que a gente assumir, nós vamos reafirmar o compromisso com a Casan. Nós vamos trazer a Casan fortemente para resolver o problema de saneamento básico em Garopaba. Eu só acredito no saneamento básico com a instituição estadual, onde tem poder para buscar recursos estaduais e até recursos de fora do país. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar muito, muito para resolver o problema do saneamento básico. Não adianta nós investir na saúde, investir na educação, investir no turismo, se nós poluirmos a nossa praia. A nossa praia é a nossa galinha dos ovos de ouro.
se nós tivermos constantemente placas de imprópria para banho, nós não vamos ter mais investimento em Garopaba. Nós não vamos conseguir mais quem venha construir, fazer construções que dão sustentabilidade ao nosso povo no inverno. Então nós precisamos nos esforçar, nos unir, Câmara, Executivo, instituições organizadas, para que a gente tire o restante do saneamento do papel e conclua essa tão sonhada obra para salvar a nossa cidade. É com você, Júlio Pires, agora você afirma. Muito bem, então vamos nos encaminhando para a sexta pergunta para o Carlinhos. Ela vem do senhor Marcelo Zanoni, que é o presidente da SIG aqui em Garopaba. Ele diz o seguinte: como será o comprometimento, se eleito o candidato for, com a classe empresarial e quais medidas serão tomadas para o desenvolvimento econômico sustentável de Garopaba? Um abraço, Marcelo, amigo de longas datas. Nós temos em nosso plano de governo o projeto a execução de um projeto de embelezamento da cidade, um projeto de desenvolvimento turístico para a nossa cidade. Um projeto amplo, onde nós vamos trabalhar para que ele seja implantado ao longo do tempo. Um projeto para no mínimo 20 anos. Nós precisamos embelezar a nossa cidade. Nós precisamos trabalhar a potencialidade do nosso turismo. Nós precisamos treinar pessoas que sejam guias turísticos. Nós precisamos mapear nossos pontos turísticos. Nós precisamos fazer mirantes para que a sociedade esteja mais presente e visite nossas belezas naturais. Em 2017, a Prefeitura passou a cobrar, aumentou o ISS de alguns setores, entre eles o setor de informática, e com isso algumas empresas do nosso município saíram do município. No nosso entendimento, isso está na contramão do nosso desenvolvimento. Está na contramão daquilo que a gente quer para a geração de emprego na nossa cidade. Nós temos aqui incentivar as empresas não poluentes que querem se instalar em Garopaba. É verdade que não temos um espaço para a gente colocar as empresas, mas as empresas não poluentes que querem vir para a cidade, nós temos que dar o nosso apoio. Só assim nós vamos, incentivando essas empresas, nós vamos ter a possibilidade de criar novos empregos para a gente manter o nosso jovem aqui na cidade, para nós manter a geração de emprego para nossas crianças no futuro e para o nosso morador de Garopaba e aqueles que estão vindo para cá. A construção civil precisa ser fomentada, precisa ser agilizada. Nós temos problemas na aprovação de projetos e eu vi que tem candidato que disse que vai fornecer alvará provisório de construção para depois dar o definitivo. No nosso plano nós temos que agilizar a aprovação dos projetos com contratação de profissionais para a área.
A Secretaria de Planejamento é um órgão arrecadador. Ela se paga se a gente agilizar para que o pedreiro não fique na fila e muita gente desista de construir por causa do tempo que leva para os projetos serem aprovados. Aliás, eu quero deixar um recado aqui para os pedreiros. Eu sou da classe da construção. Sempre trabalhei nesse ramo. E se prefeito for, eu vou ser um defensor dos trabalhadores da construção civil. Eu sei o que a construção civil precisa. E é nesse sentido que nós vamos estruturar a Secretaria de Planejamento, para que esse alvará seja definitivo e não provisório. Um alvará provisório com 15 dias, sem o projeto estar totalmente analisado, e se tiver que desmanchar o que não for aprovado, o que não estava de acordo com a lei, com o nosso plano diretor, quem vai pagar esse custo? Então nós temos que ter a responsabilidade de fazer a coisa certa, cumprir os prazos que a lei determina para que sejam aprovados os projetos na Secretaria de Planejamento. E é com profissionais competentes, com profissionais dedicados, profissionais que têm a responsabilidade de fazer com que esse segmento seja feito da melhor forma possível. Muito bem, 11h32, Saraiva, a sétima pergunta é Sétima contigo. pergunta, Fique à vamos lá, vontade. então. Vem do Condema, bem apropriado aí para a questão da construção também. Encaminhado pela presidente do Condema, Elisângela Bortolucci. Quais as ações prioritárias para o meio ambiente na sua visão? Vem de encontro a tudo aquilo que a gente já falou, né? Saneamento básico é preservar o meio ambiente. Não deixar construções próximas de rios, respeitar a legislação, não deixar poluir nossas lagoas, cuidar dos nossos morros, cuidar das nossas belezas naturais, enfim, fazer um projeto macro de desenvolvimento turístico, é trabalhar em torno do meio ambiente, preservar nossas belezas naturais, auxiliar, incentivar, ser parceiro da visitação, da observação da nossa baleia franca. Somos a favor da visitação embarcada, desde que respeite o distanciamento, respeite as regras. Todas as pessoas que gostam da natureza, que gostam da baleia, têm o prazer de ficar próximo dela. Acho que devemos dar essa oportunidade às pessoas que amam os animais. É nesse sentido que nós vamos trabalhar muito também. Preservar as nossas belezas naturais está previsto no nosso plano de governo com bastante ênfase. É isso então, Júlio Pinto? Com certeza. Olha, a próxima pergunta, viu, Carlinhos, vem da Associação do Centro Histórico. Você sabe que o Centro Histórico, tudo começou onde Garopaba começou e daí vai se expandindo. A pergunta é a seguinte: se o senhor for eleito, o que o senhor vai fazer em relação ao Centro Histórico de Garopaba? Eu morei por 30 anos próximo, para quem conhece o escritório do Uribe, a Lagoa das Capivaras. Eu morei há 30 anos a 2 quadras da Lagoa das Capivaras. Na última entrevista que eu participei em um outro veículo de comunicação, eu falei que minha mãe lavou roupa na Lagoa das Capivaras e que meu pai pescava ali para o nosso sustento. E teve algumas pessoas que disseram que não é verdade. Eu não tenho motivos para mentir, né? A minha mãe lavou roupa mesmo ali na Lagoa das Capivaras e meu pai pescou bastante ali. Me levava quando era pequeno
Aliás, eu quase morri afogado numa das lagoas da Capivara. Não sabia nadar uma prancha, estava com uma prancha de isopor e ela acabou virando. E pessoas que lavavam roupa nessa lagoa foi que me puxaram para me salvar do afogamento na lagoa. E quando eu morava ali próximo da lagoa, quando eu vinha para o centro histórico, a minha mãe dizia para mim ir no centro. Vai lá na padaria do centro, em frente ao Lobo, comprar pão. Vai lá no centro, na praia, para comprar pão. Hoje a nossa cidade cresceu e onde o centro, onde era a minha casa, hoje é centro, né? Mas foi no centro histórico que tudo começou, né? Garopaba começou nesse espaço do cartório para cá. E eu tive o privilégio de conhecer essa cidade assim, de conhecer as nossas dunas, conhecer a nossa praia com uma grande faixa de areia. A gente já conversou, já tive uma reunião com a presidente da Associação do Centro Histórico. Está no nosso plano de governo também a revitalização do Centro Histórico, o embelezamento dessa região. A prefeitura precisa ser parceira da associação. São as pessoas organizadas de cada bairro que sabem as necessidades do seu bairro. E o Centro Histórico não é diferente. Muita gente vem para Garopaba e vem apreciar algumas construções que ainda restam do Centro Histórico. É nosso dever preservar essas construções açorianas que ainda existem, se possível com tombamentos para que não sejam mais, e reformar aquelas que estão, de certa forma, desabando. Uma outra coisa que temos que fazer no centro, eu falei há uns meses atrás, é um assunto polêmico, mas que nós temos que ter para o nosso futuro. Hoje, os ranchos vivem constantemente dentro d'água. A nossa faixa de areia, com o aquecimento global, houve uma invasão do mar e os pescadores têm que manter as lanchas normalmente na Avenida dos Pescadores. Temos que pensar, não sei se a curto prazo, mas a médio e longo prazo, com certeza, no engordamento da nossa praia, a nossa faixa de areia. É lógico que tem que ser com muitos estudos, a identificação de bancos de areia, a corrente, né, a forma da corrente marítima, se é possível. Mas nós precisamos pensar nisso também. Eu aluguei um apartamento para um pessoal na temporada e eles, na época do Réveillon, no Réveillon, eles vieram para a praia e me ligaram que não tinham espaço para armar o guarda-sol. Nós ainda temos no nosso município 60% de terreno baldios. Se a hora que tudo isso for construído, onde que nós vamos colocar esse pessoal? Felizmente nós temos 7 praias. Algumas pessoas podem se deslocar para outras praias. As outras praias ainda estão com mais espaço. Mas nós precisamos pensar nisso. O Centro Histórico está no nosso plano de governo. Nós vamos ter todo carinho, com todo cuidado, fazer com que o Centro Histórico esteja presente na viagem de todas as pessoas que visitam a nossa cidade também. É com você, Júlio Pires. 11h39, vamos a uma paradinha aí, viu? Vamos tomar uma aguinha, voltamos já, continuamos ainda com a entrevista, vai até meio-dia, viu? Com o Carlinhos Nestor, candidato a prefeito dessa cidade. É uma série de entrevistas, o Jornal Mais Garopaba e a Rádio Comunitária Garopaba FM está fazendo para você até o dia 5,
com os candidatos a prefeito. Depois aí, posteriormente, a gente enumera com certeza. Voltamos já já. Muito bem, agora são 11h42, estamos de volta aí com a nossa entrevista com o candidato a prefeito Carlinhos Nestor, viu? A coligação aí, qual é o salário? Coligação é Trabalho e Experiência para Garopaba Avançar. MDB-PSDB. MDB-PSDB. Vamos então, estamos adentrando aí, vamos para a 9ª pergunta, é isso? A 9ª pergunta. Fique à vontade então. Então, de fato, Carlinhos, aqui a gente está trazendo um tema para ser desenvolvido, que é o tema da educação. Né? Deixar você à vontade para falar sobre educação, todo o projeto de trabalho que vocês têm, a discussão que tem no grupo de vocês. Então, educação é o tema agora, depois a gente vai para obras, né? Sim. Antes de falar sobre educação, vou fazer a correção então da minha idade. Né? Meu filho me chamou a atenção que eu falei 69 anos. Coloquei 10 anos a mais. Na verdade, coincidentemente, eu nasci em 1961. Não foi porque olhou para nós, não. Eu nasci em 61 e eu tenho a mesma idade de Garopaba. Eu nasci no ano da emancipação. Quando o nosso município foi emancipado, 19 de dezembro. Eu tinha 8 meses. Né? Então, não vou ficar mais velho 10 anos que a nossa cidade. Educação, normalmente é prioridade de todos os governos, né? Educação, saúde, infraestrutura, turismo. E Garopaba não é diferente. Quero mandar um abraço aqui para todos os profissionais da educação pelo excelente trabalho que Garopaba faz na educação. É nosso dever, é o dever de todo político reconhecer aquilo que está indo bem. E a educação de Garopaba é um marco para a nossa cidade. Mas nós precisamos avançar. Esse é o nosso tema, né? Experiência para a nossa cidade avançar. Nós defendemos, está no nosso plano de governo, a ampliação da nossa rede de escolas municipais. Defendemos mais vagas nas creches. Defendemos a flexibilização de horários nas creches. Existem pessoas que não trabalham porque não tem lugar para deixar suas crianças, porque o horário não encaixa com o seu horário de trabalho. Precisamos de incentivos para os nossos jovens, locais para esporte, lazer. No bairro Panorâmico foi feita uma quadra ao ar livre. Eu tenho passado ali à noite e tenho visto o quanto os jovens usam aquela quadra. Está no nosso plano de governo fazer com que essas quadras sejam feitas em outros bairros. Campo Duna, Cantada, Palhocinha, Macacu, Gamboa, Siriú, Ambrósio. Me perdoe se deixei algum bairro para trás, mas é só para dar ênfase que nós vamos tentar fazer essas quadras e incentivar a prática do esporte em todas as comunidades. É isso que tira o jovem da rua da possibilidade de se aproximar de coisa ruim, que todos nós sabemos. A educação é tão ampla que nós temos tanta coisa para fazer. Temos que cuidar do plano de carreira, temos que investir na profissionalização dos professores, capacitação, enfim, são tantos itens dentro da educação e é nisso que nós vamos investir. Uma equipe competente,
para que nossa educação possa avançar. Sem educação, país nenhum progride. As maiores potências mundiais são potências porque investiram maciçamente na educação, principalmente nos períodos pós-guerra. Nosso município investe 25% da arrecadação na educação. É bastante recurso e precisa ser bem aplicado. Nós vamos ajudar uma classe na educação, algumas pessoas que reclamam nas visitas que a gente faz na comunidade, que é melhorar o salário das merendeiras. Isso me sensibilizou muito nas minhas visitas à comunidade. E a educação está tão bem, por que não investir nas pessoas que trabalham duro todos os dias? Isso está no nosso radar também. Você, Juquim. São 11 horas e 49 minutos. Você sintonizado com a gente. Vamos para a última pergunta, então, nessa live. A última pergunta para o candidato Carlinhos Nestor, viu? Diz o seguinte: quais os seus planos na questão de infraestrutura, ou seja, de uma maneira geral, obras para Garopaba? Júlio e público que nos assistem e nos ouvem. Temos tanta coisa para fazer na nossa cidade. É um segmento que a prefeitura vem investindo bastante. Outros governos também investiram. Temos muitas ruas sendo asfaltadas no município. E nós vamos trabalhar na continuidade dessas obras. Temos que pagar essas também, né? Estão sendo feitas com dinheiro emprestado. Mas está no nosso plano a ponte do Siriú. Algumas pessoas não sabem, mas ela está oferecendo risco. Eu recebi de um calculista algumas fotos que a nossa ponte do Siriú atual está comprometida. Se a gente chegar à prefeitura, o que eu acredito que vamos chegar, em janeiro já vamos fazer um diagnóstico da ponte do Siriú. Talvez tenhamos que fazer uma estrutura metálica para que não ocorra um acidente ali. Paralelo a isso, vamos buscar recursos para que a ponte do Siriú seja construída. Precisamos concluir o anel viário com pavimentação da região da Costa e Macacu. Ainda tem um trecho que precisa ser pavimentado. Precisamos pavimentar as transversais onde mora o maior número de pessoas. Na Ressacada, na Limpa, na Grama, na Palhocinha, no Capão, no Pinguirito, no Ferraz, no Ambrósio. As ruas principais estão com pavimentação, estão calçadas, mas as transversais, as paralelas, onde as pessoas residem, ainda estão com barro. Nós vamos trabalhar muito para que a gente diminui ou erradique a estrada de chão. Isso é saúde,
isso é educação. Temos o problema da Praia do Ouvidor, e o nosso compromisso é trabalhar em parceria com a Associação da Praia do Ouvidor, Associação dos pescadores que usam aquela praia. Nós não vamos estar comprometidos, nossa administração não vai estar comprometida com nenhum grupo empresarial que tenha ou que quisessem ajudar na nossa campanha. Nós abrimos mão do fundo eleitoral e não aceitamos financiamento de grupos empresariais da cidade para que a gente possa entrar em uma administração independente, com uma equipe técnica para fazer um governo transparente. Não estou falando isso porque não acho importante os grupos empresariais na cidade. Eles são importantes para a geração de emprego, para trazer investimentos para Garopaba, para trazer empreendimentos. Qualquer empreendimento na cidade tem que respeitar as leis ambientais e principalmente respeitar nossas belezas naturais, o nosso meio ambiente. Temos muitas coisas para fazer na nossa cidade. Em nosso plano, temos que fazer os mirantes e fazer o mapeamento das trilhas para que as pessoas que chegam em nossa cidade não fiquem sem ter o que fazer, a não ser ir para a praia tomar o seu banho. Temos no nosso plano uma atividade para os dias de chuva. O que o nosso turista faz no dia de chuva. Não temos nenhum ônibus preparado para que as pessoas no dia de chuva possam, no mínimo, visitar as nossas praias, conhecer as nossas praias. Quem sabe nós não tenhamos no curto prazo de tempo um ônibus desse que a gente vê na cidade turística, onde vai pessoas abrigadas da chuva e vai pessoas em cima do ônibus para ver nossas belezas naturais. Eu estava vindo outro dia da Araçatuba e quando eu passei na Encantada, olhei por um lado, vi a Pedra Branca e para o outro lado eu vi a lagoa. Quantas pessoas passam pela nossa SC e não vê essas belezas que nós temos em nossa cidade? Nós temos que planejar isso, para que as pessoas que vêm em Garopaba conheçam nossas praias e conheçam nossa cidade. É de nosso interesse pensar em um lugar coberto para que as pessoas tenham um local para expor seus artesanatos, para expor nossa cultura, para que tenha um café, para que tenha uma vida noturna na nossa cidade, principalmente nos dias de chuva, onde as pessoas não podem caminhar na nossa avenida e na nossa João Lourenço Araújo. Enfim, temos muita coisa para fazer e temos muita vontade de trabalhar para realizar esses nossos sonhos na nossa cidade. Temos que cuidar da nossa SC. A nossa SC está pedindo uma avenida de acesso à cidade. E nós vamos conversar com os setores para viabilizar essa nossa avenida de entrada. Hoje, quando a gente entra em nosso pórtico, nós não estamos mais indo para Garopaba, como há um tempo atrás. Quando nós entramos em nosso pórtico, nós já entramos na nossa cidade, nós já entramos em Garopaba. A nossa SC já está toda ocupada. E nós precisamos cuidar da nossa SC.
São 11 horas e 57 minutos. 11h57, pode nossa hora, fica à vontade. Esse é Carlinhos, gestor da coligação Trabalho e Experiência para Garopaba Avançar, MDB, PSDB. Tem um tempo agora para as suas considerações finais, é isso, Júlio Pires? Desde já a gente vem agradecendo ao candidato pela explanação, pelo trabalho, a todos os candidatos que já passaram por aqui, e o Carlinhos hoje principalmente. Fique à vontade. Meu irmão lutou muito pela educação do nosso município. Eu estava com ele o dia que ele recebeu uma ligação da então ministra Ideli Salvati, do governo federal, dizendo que Garopaba tinha conseguido o campo do IFSC. Talvez seja o momento mais feliz da vida do meu irmão. Ele foi um admirador de Leonel Brizola por causa da educação. Foi, inclusive, a primeira filiação de partido dele foi do PDT, por causa do Leonel Brizola e pelo amor que ele tinha pela educação. Nós vamos trabalhar muito em parceria para que Garopaba consiga deixar nossos jovens estudantes estudar dentro do nosso município. E é com parceria com o IFSC e com parceria, quem sabe daqui a pouco, com alguma universidade privada que queira se instalar em nosso município. O nosso município faz um trabalho muito bom de levar os estudantes para as universidades, mas não sabemos até quando isso é possível. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Muitas pessoas usam esses ônibus para ir para a faculdade, mas nós precisamos deixar mais jovens estudando dentro da nossa cidade. E a 15 de novembro próximo terá eleição. O próximo gestor vai administrar a maior empresa que nós temos em nosso município, que é a prefeitura. Quando você vai contratar alguém para administrar uma empresa, você precisa de um currículo. E eu quero apresentar o meu currículo para administrar a cidade. Dia 15 de novembro nós vamos entregar a chave da nossa cidade para alguém administrar ela. E nós não podemos errar. Eu me preparei para administrar a nossa cidade. Para administrar a nossa cidade com independência, com equipe técnica, para fazer nossa cidade avançar. E eu espero que você que está nos assistindo, antes de ir para a urna, pensem bastante nisso. Nossa cidade precisa de gestor. Precisa de alguém que não vai para a prefeitura resolver os seus problemas particulares. Precisa de alguém que tem uma história de vida na cidade. E é nesse sentido que eu coloco meu nome à disposição para que você tenha o próximo gestor de Garopaba. Na Garopaba também? Quero agradecer a rádio comunitária por esse espaço. E ao Jornal Mais Garopaba. Agradecer a Deus por esse momento, a rádio comunitária de Mais Garopaba, por esse espaço, de poder esclarecer alguns pontos da nosso plano de governo. Obrigado, Carlinhos. Rádio Comunitária 98.3 FM, Garopaba FM, e o Jornal Mais Garopaba agradece a presença do Carlinhos e anuncia para amanhã, 11 horas, na nossa série de entrevistas, a presença do candidato Rodrigo de Oliveira, do PT. Amanhã, 11 horas, é com você, Júlio Pires, encerrando. A todos o nosso muito obrigado Carlinhos, a toda a sua assessoria aqui presente também, lá dentro dos parâmetros, não aqui dentro do estúdio, né, aqui fora. E amanhã nós estamos de volta a partir das 11 da manhã com mais um entrevistado, dia 1º, no novo mês, Rodrigo Oliveira do PT, tá bom?
A todos, forte abraço e até lá. E obrigado ao Carlinhos Aguiar, que me permitiu aí uns minutinhos dentro do seu programa. Até lá, minha gente.